águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o e exaltai-o para sempre. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nesta festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Julgado que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedestes assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta bela e acolhedora Basílica da Santíssima Trindade. Estamos reunidos peregrinos, muitos peregrinos da Diocese de Vila Real, juntamente com tantos outros que hoje vieram a este santuário. Viemos todos em atitude de ação de graças a Deus, que por Maria, nossa padroeira, concedeu muitas graças à nossa Diocese de Vila Real ao longo destes 100 anos de vida e certamente também a todas as comunidades e grupos aqui presentes. Viemos cheios de alegria e de júbilo, porque o dom da salvação se manifestou em tantas vidas de homens e mulheres que viveram iluminados pela fé em Jesus Cristo. Com a bênção de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, foram muitos os sacerdotes que deram um exemplo belo de pastores dedicados ao serviço do povo de Deus. Foram tantos os religiosos e religiosas que manifestaram a fidelidade aos valores do reino. Foram imensos os leigos e leigas que nas várias tarefas comunitárias,
como catequistas, nos grupos corais, como acólitos ou leitores, na participação em grupos, movimentos ou instituições eclesiais, sejam elas de cariz académico, social, educativo, demonstraram todos sempre um grande amor à Igreja. Sem esquecer o conjunto dos batizados, jovens ou mais velhos, casais e famílias, que nas suas aldeias ou vilas, em casa ou nos locais de trabalho, deram testemunho de fidelidade à fé. Todos, com a sua vida e testemunho, contribuíram para que esta Igreja Diocesana, a nossa Igreja Diocesana, se tornasse esposa de Cristo, bela, adornada com tantas coisas preciosas. Esta alegria, feita exultação, não deixa de reconhecer e assumir também as falhas e carências, as dificuldades e sofrimentos deste século de história. Somos Igreja Santa, mas também pecadora, iluminada pela fé, mas também com a sombra de uma humanidade frágil. Ao contrário de Maria, Nossa Senhora, a cheia de graça, tantas vezes desperdiçamos graças que Deus nos concedeu ou não deixamos frutificar os dons com que o Espírito Santo nos enriqueceu. No Evangelho de hoje, escutamos como a família de Nazaré foi a Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Essa peregrinação anual constituía um grande sinal de pertença a um povo que não deixava cair no esquecimento os momentos decisivos da sua história. Como povo de Deus, peregrino neste tempo, é fundamental para nós continuarmos a celebrar os momentos essenciais da nossa fé, a evocar os acontecimentos mais marcantes da nossa história comum. Sintamos, pois, hoje todos, de Vila Real, de onde quer que tenhamos vindo, sintamos hoje todos o gosto e o sabor de sermos povo de Deus, de pertencermos ao povo que Deus escolheu. Aliás, sem isso, o que seríamos? Tomemos consciência de que, como cristãos, não podemos caminhar isolados, indiferentes à sorte dos irmãos ou insensíveis às dores de doentes, dos mais pobres, dos migrantes, dos idosos ou dos solitários. A nossa presença hoje tão numerosa é sinal eloquente do valor que constitui o caminhar juntos. A afirmação de que, enquanto cristãos reunidos nas várias comunidades, Jesus está sempre conosco e Maria, Mãe de bondade e de ternura, caminha sempre conosco. Desde o Pentecostes até Fátima, ela reza e faz-se presente à Igreja, cuidando dos mais vulneráveis e desafiando-nos sempre à conversão, a vivermos como irmãos e a construirmos a paz. Esta peregrinação acontece em pleno tempo sinodal, em pleno percurso sinodal que tem mobilizado toda a Igreja por convocatória do Papa Francisco. A partilha da nossa Diocese e de todas as outras, unida aos contributos de toda a Igreja, essas partilhas ajudarão a que a Assembleia Sinodal, reunida este mês em Roma, dela resultem conclusões que favoreçam uma profunda renovação eclesial. Inspirados no Evangelho de hoje, rezamos e desejamos que a vivência sinodal desperte a Igreja para que nunca se perca de Jesus Cristo. Que as preocupações da vida pessoal ou comunitária, essas nunca poderão deixar Cristo para trás ou num plano secundário. Ele deverá estar sempre no centro da vida da Diocese e de toda a Igreja. O seu Evangelho deverá constituir sempre o nosso farol e a docilidade ao seu Espírito
o critério e o motor essencial da nossa missão. E mesmo que por vezes o mundo esqueça este Jesus Cristo, ou que o queira pôr de parte, é nossa missão continuar a apresentá-lo. É preciso hoje não desistir. Pelo contrário, ajudar tantos a procurar Jesus até o encontrarem. Esta é uma das dimensões decisivas da nossa missão. Como Igreja Centenária, aprendamos de Jesus a não ter medo de estar entre os doutores, sermos capazes de cultivar um espírito de diálogo com todos, com a cultura de hoje, cultivar um espírito de encontro com a diversidade de pessoas, de tradições ou de opiniões. Como Ele, não nos podemos distrair daquela missão a que o Pai do Céu nos chama a cada um e chama a todos. Como Ele, como Jesus, cultivemos o gosto e a necessidade de estar na casa do Pai, sem que isso signifique ficar fechado ou entrincheirado em templos ou sacristias. Nós gostamos de estar na casa de Deus, mas para voltar à vida com outro ânimo, com novos horizontes, o de caminhar para a casa eterna, definitiva de Deus. A partir do Evangelho que escutamos nesta bela celebração, podemos levar dois propósitos ou dois compromissos. O primeiro, como Maria, guardemos os acontecimentos não só na memória, mas sobretudo no coração. Na memória, temos sempre bem vivos os acontecimentos e as pessoas que fizeram parte dos 100 anos de vida da nossa Diocese. Mas é indispensável guardar no coração, onde está tudo o que é importante. Guardar no coração que significa viver com intensidade, com fé e profundidade todos os momentos. Assim deve ser em toda a vida da Igreja, na atividade dos sacerdotes, na vida pessoal, na atividade das comunidades, na ação dos grupos, movimentos e instituições da Igreja, de cariz social e educacional ao outro. Tudo deve ser a expressão de uma fé enraizada no mais profundo do coração. No mundo onde prevalece a imagem, a aparência, o eventual, é necessário, mais ainda, valorizar como Maria o coração, o íntimo, o interior. Com ela partilhamos hoje angústias e aflições. Com ela partilhamos também hoje sonhos e projetos que trazemos no coração para que ela nos ajude a concretizá-los. Guardar tudo no coração como Maria. O segundo propósito, o segundo compromisso que podemos levar desta peregrinação é o de crescermos em fé e em humanidade. Qualquer que seja a idade da pessoa, a pessoa e o cristão é sempre alguém inacabado. Há sempre algo a fazer, a aprender, a descobrir. Por isso, como cristãos e como seres humanos, não podemos acomodar-nos ao que somos, ao que fazemos ou ao que temos. Cada um, pois, cada comunidade, cada serviço ou grupo, toda a Diocese e toda a Igreja. Todos podemos partir daqui com este desafio. Há passos a dar, renovação a fazer, há possibilidade e necessidade de crescer. Depois da sua peregrinação a Jerusalém, a família de Nazaré regressou à sua terra, ao cotidiano em que teve lugar o crescimento de Jesus. Depois desta peregrinação, voltaremos certamente com um coração cheio e uma esperança renovada. Somos convidados a crescer como batizados, tendo por modelo o próprio Jesus.
que as crianças e jovens possam crescer na sabedoria da fé, as famílias possam crescer em amor verdadeiro, as comunidades possam crescer em fraternidade evangélica. Todos chamados a crescer na fidelidade a Jesus e ao seu Evangelho, segundo a sua vocação. Aliás, crescer com raízes foi o lema que nos guiou ao longo das celebrações do nosso centenário e continuará válido, certamente, para o futuro. Como proclamou o Papa Francisco neste santuário, em 13 de maio de 2017, em que o Papa manifestou o seu sonho de um rosto novo, renovado da Igreja, um rosto belo e jovem, também nós aqui partimos com a esperança e o desejo de continuar a construir uma Igreja diocesana mais acolhedora, mais próxima, mais fraterna, mais misericordiosa, no fundo, mais pascal. Com Maria, peregrinamos juntos para renovar a esperança. Assim seja.